pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Só esse pedaço que Deus me deu. O Senhor, todas as vezes que Deus usou alguém para falar comigo, na rua, aqui dentro da igreja, você falou comigo, filha, se você soubesse o quanto eu te amo. Então Deus, Ele falou no louvor, para confundir a mente humana, para mostrar que Ele te ama. O Senhor me ama, assim como Ele ama você, né? E o Senhor falou, não tinha mais jeito para essa criança, né? Não tinha mais o que o médico fazer. Mas Deus, Ele surpreendeu. Quando passou um tempo, né, que Deus me deu, que eu acordei chorando, assim, com a alma gritando ali dentro de mim. Nisso eu escutei meu primo conversar. Eu não sei onde meu primo estava, ele não estava perto de mim. Eu sei que eu ouvi ele como se ele estivesse do meu lado. E a menina falou assim para ele: olha, Johnny, era uma amiga dele, falou: olha, Johnny, fala para tua prima que eles conseguiram estabilizar a criança. Ela já estava tomando 3 anticonvulsivos e eles não conseguiam controlar a convulsão dela. Eles entraram com um 4º anticonvulsivo e conseguiram controlar. Deus botou a mão, conseguiu controlar e estabilizou a menina. E Ele me deu essa resposta. Eu falei: Senhor, obrigado. Ninguém me falou, né? Eu escutei a mãe falando: não, depois a gente fala que ela está para dormir. Só que eu já estava acordada. E Deus falou assim comigo. E eu falei: Senhor, obrigado. Eu sei que a minha filha não desce a sepultura nem hoje e nem tão cedo. Na hora que o Senhor tiver, que for a hora dela descer, ela vai descer. Mas o Senhor me prometeu que essa criança seria usada pelo Senhor, ainda pequena, ia ser batizada com o Espírito Santo, e o Senhor ia usar ela muito mais do que o Senhor ia usar os meus filhos. O Senhor usou uma irmã da Maranata, ela não me conhecia, eu nunca tinha conhecido aquela irmã, e ela falou para mim, ela não sabia da minha vida, eu nunca tinha falado da minha vida dela, porque eu não sabia quem era ela. E ela falou assim: olha, Deus não me mostra, eu estava grávida da Evelyn, Deus não me mostra o que é essa criança, se é um menino ou se é uma menina, mas Deus manda te dizer que os seus 3 filhos é dele. E eu olhei para ela: como é que ela sabe que eu tenho 2 filhos? Ela está vendo que está na barriga, mas e os outros 2? Eu falei: é Deus falando comigo. Ela falou: os seus 3 filhos são promessa minha. E eu vou usar eles na terra. Mas essa criança eu vou usar ainda mais, porque tem uma obra através da vida dessa criança. E batizarei ela ainda pequena com o Espírito Santo. E ela levará o meu nome. E aí eu fiquei assim, eu falei: Senhor, obrigado. Eu lembrei, Deus fez eu lembrar daquilo. E eu falei, agradeci muito a Deus aquele dia, porque a minha filha estava lá, mas eu estava aguardando. Eu sabia, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, né? Para a medicina, a minha filha era para estar vegetando. Para a medicina, ela é uma vegetal, porque é isso que os exames falam. Eles não conseguem entender como o cérebro dela, com 80% de perda neurológica, funciona. Eles não conseguem entender como que a visão dela, foi tudo estourado os olhos dela, mas ela enxerga. Eles não conseguem entender como que o exame dela diz que ela é surda severa. O exame fala, eu tenho exame, eu ia trazer, mas eu esqueci. O exame fala que a minha filha tem surdez severa. Ela está na fila do implante coclear porque ela tem direito, porque ela não ouve, né? Pediram o exame, ela vai ter que usar um aparelho nos 2 ouvidos, porque pela medicina a minha filha é surda. Mas a fono olhou para minha filha e falou assim: eu precisei abrir a boca, porque as coisas que Deus faz é assim, a gente não precisa falar, né? Ela olhou para mim e falou assim: olha, eu sei que Deus fez uma obra. E eu olhei para ela e falei: eu sei, doutora. Ela: Deus fez uma obra, mas eu sou médica, eu estudei. Mas eu estudei, o exame fala, está aqui. Ela é surda, não ouve nada. Ela não tem onda sonora nenhuma que faz ouvir. Mas eu estou conseguindo ver com os meus olhos que ela ouve. E aí ela ficou assim sem entender. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que pedir um aparelho. Eu tenho que colocar ela na fila. Eu falei: doutora, descansa teu coração. Faça o que você tem que fazer. Porque se for da permissão de Deus da minha filha entrar naquela centro cirúrgico e fazer a cirurgia do implante coclear, porque é uma cirurgia, tem que botar uma peça dentro da cabeça dela para depois colocar a outra por fora. Eu falei: se for da vontade de Deus ela entrar dentro daquela mesa, ela vai entrar. Mas se não for, em cima da mesa ainda o Senhor faz voltar para trás. Porque eu creio no Deus possível. Essa semana ela foi na fono. A fono pegou tudo, porque fica tudo ali no computador. Eles já, né, colocam tudo ali. E ela olhou, ela olhava para ela, olhava para mim: olha que fala que ela não ouve. Eu falei: o exame fala. E eu tinha esquecido de levar o exame dela, porque eu achei que era uma consulta de rotina. Eu não esqueci, não levei. Porque fica tudo no computador, né? Tudo que ela passa, todos os especialistas, fica tudo lá.
E aí ela falou assim, ela não creu que a minha filha não ouvia. A Evelyn estava virada de costas aqui, olhando para trás. Ela foi na mesa e fez assim, ó. E bateu as unhas, eu não tenho unha. Ela bateu assim as unhas e fez barulho. E ela ficou observando a minha filha. Eu falei, eu não vou virar ela. E eu deixei ela olhando para trás. A Evelyn procurou lá atrás, não achou, virou a cabeça e olhou direto para a mão da doutora. Olhou para a mão, olhou para o rosto, olhou para a mão, olhou para o rosto. E a doutora, os olhos dela ficou cheios de água. E ela falou, eu estou vendo que essa criança ouve. Eu falei, ela ouve. E ela ficou sem entender, porque eles não conseguem dizer a altura que essa criança ouve. Eles acham que ela ouve baixo, e ao mesmo tempo eles acham que ela ouve alto, porque se você bate, ela vira. Se ela ouvisse baixo, ela ia demorar um pouco para ouvir. Ela não ia trocar olhar com você. Se você brincar com ela, ela te olha nos olhos. Ela sorri e não era para ela fazer nada disso. Então, é o que eu digo. A gente tem que apenas crer. Não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa o tamanho da sua luta, né? Deus falou para mim que seria um processo que eu ia ter que passar com ela. Eu creio que Deus já fez a obra na vida da minha filha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é um processo. Ela ainda está, né? No processo, vai levar um tempo para poder terminar. Eu não sei quanto tempo vai levar para minha filha andar. Eu não sei quanto tempo vai levar para minha filha falar. Mas eu sei que um dia eu vou ver a minha filha andando sozinha. Eu sei que um dia eu vou escutar minha filha falando. Porque quem me prometeu foi o Senhor Jesus, não foi o homem. Quem falou que ela seria batizada ainda criança foi Deus. Para ela ser batizada, o som vai ter que sair da voz dela. Porque eu vou ouvir a minha filha falar em línguas. Ainda pequena, porque foi Deus quem me prometeu. Para ela levar o nome do Senhor, ela vai ter que ir andando com as pernas dela. Eu falei para o Senhor que eu não aceito a minha filha sentada numa cadeira de roda, porque Deus me deu uma filha perfeita. Não importa quem não crê, eu não preciso que ninguém creia por mim, porque quando eu estava com essa criança dentro da UTI, os médicos olhavam assim e falavam, não tem jeito, vai morrer. Cada dia descobriu uma doença, cada dia descobriu uma enfermidade. Eu falava, a médica falou assim para mim, olha, essa criança ela não come. E eu fiquei assim, ela cheia de fio, né, entubada, com uma sonda. Ela falou, ela não come, ela não faz deglutição. E eu nem sabia o que era isso. Eu olhei para ela, eu falei assim, não. E tá. E aí passou um dia, eu falei com a médica dela, eu falei, olha, a gente orou no final de semana, eu e o pastor, porque eu queria pegar minha filha no colo. Já tinha 14 dias que eu não podia pegar ela no colo, porque era muito fio, muito tubo, muita coisa. O tubo dela era muito profundo e machucava o estômago dela, e ela tinha hemorragia interna, porque machucava o estômago e ela ficava se jogando para trás, botando a língua para fora para tentar tirar, porque aquilo machucava ela. E a médica falou, a gente faz um charuto bem apertadinho dela, prende a cabeça e tudo, e você pode pegar. Eu falei assim, eu não quero. Eu quero sentir a pele da minha filha, eu não quero pegar ela enrolada no charuto. E eu fui para casa na sexta-feira, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu quero pegar minha filha no colo. Se eu olhar para ela assim, ela era perfeita. Perfeita, gordinha, cabeluda, parecia uma macaquinha. Os pelos, você via tudo no corpinho dela. E eu queria pegar minha filha no colo. E eu falei assim, eu quero pegar minha filha no colo. E no final de semana eu não ia para lá, porque lá era muito perigoso, eu tinha que ir sozinha. E eu falei, no final de semana eu não ia. E eu falei para Deus, eu passei o final de semana, eu passo a gente orando o final de semana todinho. Senhor, tira o tubo da minha filha. Já tinha 14 dias. Quando dá a partir de 15 dias, é mais difícil tirar o tubo, porque a criança fica dependente do tubo e pode ter mais sequelas. E ela já não podia ter mais sequelas, além do que ela já tinha, né? E eu fiquei assim, e quando a gente chegou lá na segunda-feira, já tinha uns 17, 18 dias, né? É mais ou menos isso. A minha filha estava desestubada. Não deu problema nenhum para tirar o tubo. E eu cheguei e ela estava com tipo um sondinho assim no nariz, que era para respirar, porque ela não respirava sozinha. E a menina tirou ela, pegou ela assim, sem nada. Ela olhou, a doutora Gisele, Caroline, chegou para mim e falou assim, olha, você tá vendo? E eu olhei e eu falei, eu tô. E eu agradecendo a Deus, dá vontade de gritar, porque eu olhei o final de semana todinho, na segunda-feira, Deus me deu a vitória da minha filha, tá desestubada. E ela falou, você vai pegar ela hoje? Eu falei, eu vou.
Eu vou, mas eu não sabia como que ainda tinha muito fio. E a menina foi, pegou ela assim do berço e falou, senta aí, vou botar no seu colo. Eu falei, tá. Eu falei, não, mas e esse fio? Cuidado do fio. Eu tinha medo porque os fios, eles ficavam assim no aparelho assim, a cama delas vinha os fios assim, eu estava sentada aqui. Eu tinha medo de puxar e aquilo arrancar. Ela falou, não, calma, eu vou soltar ele aqui. Eu falei, não, solta não. Tá no nariz dela. Ela, não, mãezinha, ela tá no ar ambiente. Eu falei, o quê? Ela tá respirando sozinha. Além de Deus tirar o tubo da minha filha, Deus deixou minha filha respirando sozinha. Eu não pedi isso para Deus, mas Deus também me deu essa vitória. Eu peguei a minha filha no colo, respirando em ar ambiente, com a pecinha no nariz, mas ela estava respirando em ar ambiente e ela ficou quietinha olhando para mim. O pastor filmou e eu fiquei agradecendo muito a Deus e ninguém conseguia entender como que ela estava em ar ambiente, como que ela foi desestubada, como se ela nem tivesse ficado entubada. E eu louvei o nome do Senhor, eu agradeci muito a Deus aquele dia, né? E passou aqueles dias, a médica, né, falou que ela não ia mamar, e aí ela veio e falou assim para mim, filha, olha, você tem uma semana para você fazer essa criança mamar. Se em uma semana ela não mamar, quando ela sair daqui, ela vai sair com a gastro. E eu falei, ela não vai sair com a gastro, ela vai sair daqui mamando, porque a boca dela é perfeita, o tubo dela aqui é perfeito, a garganta dela é perfeita, ela vai mamar. Ela falou, você não está entendendo, a sua filha não faz deglutição. Se você botar qualquer coisa na boca dela, você mata ela asfixiada. Se ela asfixiar, ela perde mais neurônio do que ela já perdeu. Eu falei, a minha filha vai mamar. Ela não vai, ela vai sair daqui na gastro, ela não vai, ela vai mamar. Ela, se você está falando, é você e a sua crença. Eu falei, tá bom. Você tem uma semana. E ela virou as costas e saiu. Ela nem era médica que estava com a minha filha, era uma plantonista. Mas o diabo usou a boca dela para falar para mim. Mas a gente serve um Deus que é fiel. E eu falei, Senhor, eu tenho uma semana para minha filha mamar. E foi segunda-feira, foi terça-feira, ela não pegou. E a médica olhava de lá para mim assim, era pertinho. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, meu pai, minha filha tem que mamar. E foi quarta-feira, quinta-feira, minha filha não mamou. E eu, Jesus, tem misericórdia, minha filha tem que mamar. Meu tempo está acabando. Quando foi na sexta-feira, a Evelyn, cheguei lá, eu pedi ajuda da Fono, a Fono veio, uma mãozinha, ela falou assim para mim, a gente vai tentar. Eu falei, tá bom. E aí a Evelyn não pegava no peito de jeito nenhum, não conseguia, não fazia boca, não dava, e ainda tem a língua presa, e aí não conseguia, a língua não saía para fora, e era uma luta, e aquela luta, e eu orando, eu falando, Senhor, meu tempo está acabando, hoje é o último dia, se a minha filha não mamar hoje, como que vai ser eles vão, ela vai sair daqui para gastro. Eu não quero isso, eu não quero ter que chegar em casa e enfiar um tubo na barriga da minha filha para a alimentação entrar, se eu não aceito isso. E aí a gente foi lutando. Quando pensa que não, ela abriu a boca, pegou no peito certinho e ela mamou 1 hora. E a médica olhou de lá, naquele dia não era o plantão dela, mas ela estava lá. Ela olhou de lá e ficou sem entender, não falou nada para mim. E eu fiquei glorificando a Deus, eu agradeci, ela mamou, naquele dia ela mamou 1 hora, no segundo dia, no sábado, ela mamou meia hora, no domingo ela mamou 10 minutos. Na segunda-feira a gente descobriu que ela tinha uma doença rara na pele, que impedia ela de mamar. Ela não conseguia mamar porque as bochechas dela eram desse tamanho, dura, parecia uma pedra, né? E ela não conseguia fazer o movimento que faz mais, ela tinha que entrar para dentro, e a dela não entrava. E ela sentia dores insuportáveis, era insuportável tocar na pele dela, porque essa doença, ela mata a gordura embaixo da pele e necrosa, fica uma pedra. A pele dela já estava ficando dura, já estava descendo para o tronco. Isso aqui era desse tamanho, aqui, essa parte aqui de trás, vinha aqui no meio da cabeça, as bochechas duras, bem vermelhas, os braços dela aqui, ela parecia aqueles homens que malha, musculosos, que dela era algo assim, bem definidão, assim, bem malhadinho. E era difícil ela tinha enrijecimento, então ela trazia tudo para cá, o que dificultava ainda mais, né? E as costas dela toda dura, cheia de parte vermelha, assim, era muito vermelho, né? E ela sentia muita dor. Naquele dia descobrimos isso, ela já estava no terceiro anti-inflamatório, e a médica, a dermatologista veio para mim na segunda-feira, eu estava com meu esposo, e ela falou assim, olha, é uma doença rara, é benigna, mas leva em torno de mais ou menos 1 ano para começar a sumir. A gente já entrou com corticoide, né? Ela está tomando morfina porque a dor é insuportável, senão ela não vai conseguir suportar. Ela chorava, gritava de dor para tomar banho, para tudo. A gente parou de dar banho nela, né, as meninas, porque eu não podia dar. E ela falou para mim, ela não vai mamar mais.
meses, ela não consegue mamar. Então a gente vai parar, vai voltar ela só para a sonda, porque não tem condição dela mamar. A gente machuca ela quando pega. Eu falei, tá bom. E aí eu parei de pegar ela de novo e ficamos mais uns dias assim. E quando ela mudou de setor, ela foi para o médio risco, porque ela era grave, mas não era tão grave, porque tinham, né, crianças que precisavam do leito onde ela estava. E a gente foi para uma outra sala e a médica lá falou assim para mim, olha, não é porque ela está aqui, porque ali era uma passagem para mim poder ir embora. Né? Então eu fiquei feliz dela ir para o médio risco, mas que eu não queria, eu queria que ela fosse de lá de dentro da UTI, direto para casa. O médio risco também é uma UTI, só que era em outro setor. E eu fui para ali, eu fiquei feliz dela ir para ali. A médica lá falou assim para mim, olha, não fica feliz, porque ela está aqui, não quer dizer que ela vai embora, não. E eu olhei para ela assim, eu fiquei triste, irmãos. Eu confesso que a gente é ser humano, né? Eu crio na promessa de Deus, eu creio na promessa de Deus, mas a gente fica triste quando a gente ouve um negócio assim. Eu fiquei triste, né? Dentro do quartinho, outra mãe, a mãe olhou pra minha cara assim, porque você olhava pra Evelyn, você viu um bebê perfeito, só com uma sondinha assim, não tinha mais aparelho nenhum ligado nela, e eles olhavam ela gordinha, toda, né? O que essa criança tem? Ninguém entendia o processo que ela já tinha passado. E eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, porque eles não tinham previsão de dar alta para ela. Ela não tinha previsão de alta. Podia ser com um mês, com 2, com 3, com 5, com 6, com 1 ano. Não tinha previsão de alta. Porque nem eles entendiam o que estava acontecendo com ela. Ela não tinha um diagnóstico fechado. Né? E aí ficamos ali naquela luta. Quando passou uns dias, a minha filha voltou a mamar. E ela saiu de dentro daquele hospital mamando, para a glória de Deus. E o médico falou assim para mim, olha, né? Não dê nada para ela, porque ela não faz erudição. A gente não sabe por que ela pegou o peito. Ela conseguiu fazer, ela consegue deglutir o leite, ela consegue puxar e ela consegue engolir. Mas não dê nem água na boca dela, porque ela não faz erudição. Você vai matar ela sufocada. Eu falei, tá bom. E levei minha filha para casa. Até para me trazer minha filha foi debaixo de oração, foi debaixo de luta. Eu sentei dentro dessa igreja, toda inflamada, trouxe um travesseirinho, sentei em cima porque eu não conseguia sentar direto na cadeira, porque eu estava, né, numa situação muito difícil, e eu sentei, eu chorei o culto todinho, mas Deus usou o Edson e falou assim para mim, olha filha, ele nem queria falar porque ele temeu, porque Deus deu a ele dias, o dia certo, e ele demorou para falar, né, mas ele falou assim para mim, filha, olha, Deus manda te dizer que de hoje a 1 semana, era quinta-feira, você vai estar com a tua filha no colo. E naquela quinta-feira que eu chorei o culto todo, foi o dia que eu tinha falado para Deus que eu ia apresentar minha filha ao Senhor se ela tivesse vindo para casa com 3 dias. E eu falei assim para Deus, falei, Senhor, hoje era o dia de eu apresentar minha filha. Eu tinha voltado para casa, porque eu estava ficando, né, na casa da minha avó, eu não estava vindo no culto. E eu tinha voltado para casa e eu chorei muito. Né? Eu olhava a roupa dela e eu falava, meu Deus, eu fiz a roupa, ela nem vai usar porque ela é grande, talvez nem vai caber. E eu queria estar aqui hoje apresentando a minha filha. E Deus falou para mim, daqui a 1 semana, você vai estar com a tua filha nos braços aqui na igreja. E eu ouvi aquela palavra, mas eu temi. E eu fui para o hospital no outro dia, foi a segunda-feira, eu cheguei, não, foi na quinta, sexta, sábado, domingo, quando foi na segunda-feira, entrou um casal dentro do quarto, a filhinha deles nasceu, foi pro quarto, ficou no quarto dela. E aí, ele falou assim para mim, filho, olha, o médico falou assim para mim, que a Sofia vai ter alta na segunda-feira, isso foi no final de semana, ele falou, na segunda-feira a Sofia vai ter alta, a sua filha também vai. E eu falei para ele, eu falei, oh meu Deus, ele não sabe, minha filha não tem previsão de alta, minha filha não vai ter alta na segunda-feira. E ele falava, olhando dentro do meu olho, a tua filha vai ter alta junto com a minha na segunda-feira. E eu falei assim, aí nisso entrou o doutor, ele entrou na sala, e ele falou assim para mim, e falou da Sofia, e o pai da Sofia falou com ele, doutor, e a neném? Ela também pode sair na segunda-feira, né? Ela tem que mamar e engordar. O doutor Lincoln falou assim para mim, filho, olha, se você se comprometer em vir esse final de semana e a sua filha mamar sem ajuda de complemento e ela ganhar Deus na segunda-feira, eu libero ela. Ai, mas Deus, ele é lindo, ele prepara pessoas para aumentar a tua fé. Né? A minha filha não tinha previsão de alta. Eu olhava para ela e só falava, meu Deus, ela vai sair, mas eu não sabia quando. Mas Deus usou a boca dele para profetizar na minha vida que a minha filha também ia sair na segunda-feira. E eu tomei aquela palavra, porque até aquele dia o médico nenhum tinha falado para mim de previsão de alta. Ela já estava há 1 mês e 18 dias mais ou menos no hospital. 18 não.
10 dias. E não tinha previsão. E eu falei para Deus, falei, Senhor, Ele me deu uma esperança. E a esperança é a última que morre. Eu vou ir até o fim, eu vou ficar aqui. Eu falei com ele, olha, eu vou passar o final de semana, eu vou para o hospital, eu vou sair de lá de tardezinha. Ele não podia ir comigo, eu fui sozinha. Eu fui na sexta, eu fui no sábado, eu fui no domingo, ela mamou. Ela só tomava comprimento à noite porque eu não podia dormir lá. Então ela tomou comprimento durante o dia, ela começou a ganhar peso. E foi engordando, foi engordando. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei lá feliz da vida. Hoje minha filha vai ter alta, eu vou levar ela para casa. O médico não foi. Eu falei, não foi, nem ela, nem a Sofia teve alta aquele dia. Eu falei, não, mas terça-feira tá aí, minha filha vai sair na terça-feira. Na terça-feira ele chegou lá, a Sofia teve alta. Eu fiquei muito feliz porque ela teve alta. E aí ele falou pra mim, falou, olha, a Evelyn não vai ter alta. Eu falei, não, ele não. Eu falei, mas por quê? Ela não ganhou peso? Ele falou, ganhou. Ela ganhou peso. Só que a gente descobriu uma nova doença nela. E ela não pode ir para casa. E eu falei, meu Deus, mais uma. Eu falei, tá bom, mas é o quê? Agora a gente descobriu que ela tem hipotiroidismo. E eu já tinha ouvido falar sobre hipotiroidismo. Eu não conhecia a fundo. Eu falei com ele assim, pro doutor Nico, mas é qual? É o que engorda ou é o que emagrece? Porque eu sabia que um engordava e o outro emagrecia. Eu sabia qual era qual. Ele falou, não, o dela é o que emagrece. Não, é o que engorda. Ele falou, é o que engorda. Eu falei, tá, e aí, como é que a gente vai fazer? Ele falou, olha, ela tem que fazer o exame, eu vou pedir hoje, amanhã ela faz, se o exame der ok, tudo certinho, não for nada muito grave, eu libero ela para casa. Eu falei, tá bom. E o aniversário da Isabel estava chegando. E eu falei, fui para casa, falei com ele, a gente orou. Quando foi no outro dia, eu cheguei no hospital na quarta-feira. E aí fizeram o exame? Elas, não chamaram ainda. Aí foram olhar, elas nem prescreveu. Ele deu a prescrição, elas nem mandaram para o lugar onde tinha que fazer. E eu fiquei triste, eu chorei, eu entrei no quarto, ele chegou, meu esposo estava comigo, o doutor Lincoln entrou, e ele me viu chorando, ele falou, por que você está chorando? Eu falei, doutor Lincoln, você foi o único médico que me deu esperança de eu poder levar minha filha para casa, eu quero levar minha filha para casa. A minha outra filha vai fazer aniversário, e eu quero estar com a minha filha lá, no aniversário da Isabel. E ele me abraçou, né, e segurou as lágrimas, vamos chorar comigo, e ele falou, olha, você vai levar para sua filha para casa, mas eu não posso liberar você, que esse exame é caro. Se eu libero vocês para você fazer lá fora, pode demorar, pode agravar o caso dela. Ela estando aqui, é mais fácil para ela fazer. Eu falei, tá bom. E ele saiu, né, e Deus me acalmou, a gente foi para casa. Na quinta-feira eu fui sozinha para o hospital, ele ia depois. E aí eu cheguei lá no hospital, eu entrei já triste, mas confiante. E eu sei que eu entrei no quarto dela, né? Falei, dei bom dia para as meninas, entrei no quarto dela. Ela estava sozinha, não tinha chegado o bebê nenhum ainda, porque a Sofia tinha saído e o outro bebê tinha sido transferido. E aí eu botei a mão assim no bercinho dela, ela estava dormindo. Toda vez que chegava lá, ela estava dormindo de manhã. E eu botei a mão no berço dela e eu falei, Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu não lembrei que Deus tinha falado para mim que com 7 dias a minha filha ia ter alta. Eu não lembrei disso. Que a gente é falha, a gente esquece as coisas, né? E eu não lembrei. E eu cheguei lá, botei a mão no berço dela e eu falei assim, Senhor, o Senhor me prometeu tirar minha filha daqui. Senhor, se ela fizer o exame ainda agora cedo, o médico só dá, o doutor Link só dá alta à tarde. Se fizer o exame agora cedo e tiver tudo bem, ele libera minha filha de tarde. Eu vou poder levar ela de tarde. Eu fiz um ato de fé. Eu arrumei a malinha dela, porque todo dia eu tinha que levar roupa. Eu arrumei a bolsinha dela e eu coloquei a saída da maternidade dela dentro de uma sacolinha e eu botei dentro da bolsa. E eu já estava deixando aquela roupa dentro da minha bolsa. E aquele dia eu botei de novo aquela roupa ali dentro e eu tinha fé que eu ia levar minha filha para casa. Eu só não sabia o dia ainda, mas eu tive fé, botei a roupa ali. Eu falei, essa roupa vai ficar aqui até o dia dela sair. E aí eu orei, fiz aquela oração e eu confio no Senhor. Quando eu terminei de orar, eu escutei a enfermeira-chefe falando, gente, já preparou a Evelyn? A Evelyn foi chamada. Vocês não prepararam ela ainda não? Eu falei, Senhor, obrigado, eu tinha acabado de orar. E a enfermeira dela veio, olha, ela foi chamada. Eu falei, ela é. Eu fui lá, botei uma blusa laranja nela, um bolezinho que ela só ficava de fora, já podia vestir roupa. Botei um bolezinho laranja nela, botei uma meinha no pé dela, botei um laço bonito no cabelo dela, deixei ela toda bonitinha. E aí eu falei com a enfermeira, veio, vou levar, tá? Eu falei, tá bom. Eu posso ir também? Ela, pode sim.
E a gente saiu, foi a primeira vez que ela andou pelo corredor do hospital. Desde o momento que ela chegou na incubadora, ela nunca tinha saído daquela sala. Foi o primeiro sol que ela pegou. A enfermeira era serva do Senhor. Todo dia ela botava louvor para a Evelyn ouvir no celular dela, deixava assim no espelho, a Evelyn ficava escutando louvor. E aí ela saiu e falou assim: olha, hoje você vai tomar o seu primeiro sol. Você vai sair hoje nessa incubadora pela primeira vez. E a próxima vez que você sair nessa incubadora vai ser para você ir para sua casa. Falou com ela. E eu falei: Senhor, eu creio. E a gente foi, esperamos, fez o exame, voltou. E eu confiante, né? Meu esposo chegou depois. E eu falei com ele: ela fez o exame, contei pra ele, né? E a gente ficou ali confiando no Senhor. Ele falou: não bota esperança no coração não, pra você não ficar, não sofrer depois. Eu falei: tá bom. Mas eu fiquei ali, né? Com o coração assim apertadinho. E eu falei pro Senhor, falei: Senhor, eu confio no Senhor. Fez o exame, daqui a pouco fomos pro almoço, almoçamos, voltamos. O Toninho entrou, naquele dia ele almoçou com a gente no mesmo lugar. Ele olhou para mim, não falou nada, eu também não perguntei nada. Voltamos para a UTI, aí ele entrou e falou assim: olha, ela fez o exame, deu tudo certo, realmente ela tem hipotiroidismo, mas olha para mim. Aí eu olhei para ele: eu sou o quê? Você é magro. Pois é, eu também tenho hipotiroidismo. Eu tomo um remedinho e vou tomar pro resto da minha vida. E ela também vai tomar um remedinho pro resto da vida dela, vai ter uma vida normal. E eu vou dar alta para ela. Eu louvei muito ao Senhor, agradeci muito a Deus, né? Porque minha filha, com 1 mês e 22 dias, teve alta do hospital. Eu botei a roupa que eu tinha feito nela, ainda deu nela, ficou justinha, mas deu. Quando ele saiu daquele quarto, eu falei assim para Deus, eu falei: Senhor, se ele aceitou tomar esse remedinho pro resto da vida dele, é ele com o Senhor, mas a minha filha vai tomar pelo tempo que o Senhor determinar. Eu não aceito a Evelyn tomar esse remedinho pro resto da vida dela. Assim como o Senhor ressuscitou a minha filha no dia que ela nasceu, o Senhor curou ela no dia que ela estava morrendo pela segunda vez. O Senhor vai tirar esse remédio também. Vai ser só um processo. E eu creio e eu confio no Senhor que ela vai ficar pelo tempo que o Senhor quiser. E a Evelyn tomou esse remedinho por 7 meses. Com 7 meses ela teve alta da cardiologista. Porque era só a cardio que podia tirar esse remédio dela. Porque ele é o nimesulida. Ele tratava não só o hipotiroidismo como o coração. Né? E Deus me deu mais essa vitória. Eu saí com a minha filha de lá. Para a glória de Deus, ele falou: você está levando o bebê normal para casa, com medicações. Se você der no horário certinho, não dá problema nenhum. Leva a tua filha para casa. Eu levei minha filha para casa, né? E hoje fazem 1 ano e 3 meses que eu estou com a minha filha em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe ela com um monte de remédio. Era muito remédio, muito remédio. Hoje a minha filha toma 2 remédios para a glória de Deus, de uso contínuo. Por precaução, ela toma um anticonvulsivo, mas ela, daquele dia que eu fiz essa oração, que Deus controlou a convulsão da minha filha, nunca mais a Evelyn convulsionou. E os médicos não tiram a medicação dela porque eles têm medo dela convulsionar, porque eles não entendem como que ela não convulsiona. Ela tem espasmo, que é a lembrança da convulsão que ela teve, ela enrijece o corpo, né? Mas isso não afeta ela em nada. Ela tem paralisia cerebral e ela tem tetraparesia espástica, que é o endurecimento do músculo, e a paralisia cerebral porque ela teve falta de oxigenação no cérebro, ela ficou muito tempo sem receber oxigênio, então deu essa paralisia cerebral. Mas até isso eles não conseguem entender como que ela tem paralisia cerebral e ela não é uma criança bobada. Ela consegue, né? Ela tem um certo entendimento, ela tem um atraso, né, no corpinho dela. Ela ainda não anda por conta da paralisia, porque é como a médica me explicou assim, é igual um liquidificador com os fios rompidos, com alguns fios rompidos ou desencapado, né? Se você ligar ele pode até funcionar, mas ele não vai funcionar perfeito, porque a ligação não chega, né? É como se fosse uma luzinha, ela não completa. Fica ali aquela falha ali no meio, porque foi rompido. Ela teve 80% de perda neurológica. Deus botou tudo no lugar. Quando fez o exame, consta a perda neurológica, mas também consta a reconstrução. Deus colocou os neurônios no lugar. Então ali está a informação de novo, está tudo regenerando nela. Ele falou assim para mim, falou: olha, ela é bebê. O bebê, o
corpo vai tentar se reorganizar para que ela consiga ter uma vida de novo, né? Então tudo vai ser colocado ali, né, da maneira, a gente não entende como que vai regenerar, como que vai ser, mas o corpo dela vai procurar meios de conseguir fazer ela ter uma vida normal. Eu falei, tá bom. E ela é assim, ele falou assim para mim, o ortopedista falou, olha, ela, já estou acabando, irmãos, falou assim, olha, eu não consigo entender, ela tem paralisia cerebral, de 10 coisas que a paralisia faz, ela faz 2, era para ela fazer as 10. A tetraparesia, ela tem também, era para ela ter um lado paralisado, ou ela ter a metade do corpo para cima paralisado, ou ela ter a parte de baixo paralisada. Ela não tem nada paralisado. Você consegue trocar a fralda dela? Eu falei, sim. Mas você consegue abrir a perninha dela assim para trocar a fralda? Eu falei, sim. Ela não é dura, porque era para a perna dela ser dura assim. Eu não consegui fazer assim. A perna dela era para ficar só assim. A perninha dela abre, ela dobra a perninha. Eu troco a fralda dela normalmente. E ele ficou assim, olha, eu não consigo entender, porque não era para ela fazer isso. Eu falei, mas ela faz. E aí ele ficou olhando assim, ela tem espaço? Eu falei, tem. Ela enrijece, depois passa. Ele, nossa, e ele ficou sem entender. Ele, mas aqui fala que ela tem, e ela tem mesmo. Mas até da tetraparesia, ela faz uma coisa só. Eu estou olhando, eu só vejo ela fazer uma coisa. Eu falei, ele não quis falar que era Deus. Mas, e tá aí, a nossa filha ainda tem um processo, é um caminho longo que a gente passa. Ela ainda faz muitos acompanhamentos, né? Mas eu creio, irmãos, que em tudo tem um propósito de Deus. Como eu falei por cima, naquele dia que ela estava morrendo, eu falei que eu nunca ia questionar, que eu ia fazer como Jó, né? É muito bonita a história de Jó. Todo mundo fala, nossa, Jó não murmurou, Jó adorou. Mas em meio à dificuldade, você adorar não é fácil. Em meio à sua luta, você não questionar a Deus não é fácil. É muito difícil você ficar em silêncio e ver aonde Deus agir. É muito difícil você confiar, entregar plenamente ao Senhor. E confiar é difícil, mas foi o que eu fiz. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Ainda hoje eu não questiono. Ainda hoje, né, eu simplesmente adoro. Eu sei que está difícil. Às vezes ela sente dor, às vezes ela passa por alguns procedimentos. Ela tem que ser sedada quando volta. Ela, né, sente a sedação, mas Deus é fiel. E hoje a minha filha está aqui para a glória de Deus, e se cumpriu o que Deus falou na boca do Edson, que com uma semana eu ia estar com a minha filha dentro da igreja. E a minha filha saiu na quinta-feira, 7 dias depois ela teve alta, porque precisava cumprir, né, a palavra que Deus me deu, que com uma semana eu ia tirar minha filha, ele ia tirar minha filha dentro daquele hospital, e se cumpriu com uma semana, né, da quinta-feira que Deus falou. Na outra quinta a minha filha teve alta, e eu trouxe a minha filha para a igreja, e eu falei, Senhor, eu vou apresentar a Evelyn hoje, o Senhor deu alta hoje, quem tiver aqui vai ser quem está aqui, e é isso aí, é assim, foi assim que o Senhor fez, é assim que vai ser, e assim foi. Apresentamos a nossa filha ao Senhor, estava eu, o pastor, os meus filhos e o irmão Edson, obreiro, diácono, e o diácono Edson. Estávamos aqui, a gente apresentou nossa filha ao Senhor, e eu fiquei muito feliz pelo que Deus fez, porque Deus, ele cumpre promessa. Eu não sei o que Deus tem prometido a você, eu não sei quanto tempo você está esperando para a sua promessa se cumprir. Eu esperei 7 meses para me engravidar da minha filha. Eu achei que ia acontecer muito rápido, mas não foi. Um dia Deus falou assim para mim, filha, o homem e a mulher namoram, mas o filho quem dá é Deus. Porque eu estava ansiosa, eu achei que ia acontecer assim muito rápido, depois que Deus confirmou, né, que meu esposo, Deus tocou na vida do meu esposo para que ele aceitasse, porque ele não queria mais, e eu queria fechar com mais um, eu queria ligar e ter mais um, e aí eu pedi a Deus, eu orei para Deus fazer ele aceitar, e Deus tocou no coração dele, mas eu fiquei ansiosa, vai acontecer mês que vem, eu vou estar grávida, e não aconteceu. Eu falei, Senhor, não aconteceu, não, mês que vem vai acontecer, e não aconteceu. E um dia Deus usou a Camila Barros na televisão e falou assim para mim, o homem e a mulher namora, mas o filho quem dá é Deus. E eu falei, Senhor, descanse meu coração no Senhor, porque o filho quem dá é o Senhor, e na hora que o Senhor quiser, minha filha vai vir.
Depois de 7 meses eu esperando, eu engravidei dela, eu nem esperava, eu nem estava esperando mais, que eu descansei no Senhor, e o Senhor me deu uma criança perfeita, né? O inimigo tentou tocar porque ela tem chamado do Senhor, o inimigo tenta destruir o chamado de Deus na nossa vida, mas depende de mim, de você permanecer, mesmo que ele tenha tocado, aleluias, né, naquilo que Deus te prometeu, mas continua confiando, porque Deus, ele cumpre com aquilo que ele te prometeu. Aleluia, a minha filha é um processo, Deus falou, é um processo, filha, vai passar com ela, e a cada dia farei algo diferente, e assim Deus tem feito na vida dela. Ela começou a comer, ela primeiro ela bebeu água, que a Isabelle deu escondido, que eu estava no banheiro, deixei ela um minutinho na cama, a Isabelle correu, deu água para ela, mamãe, ela está bebendo. Eu falei, meu Deus, ela vai matar a menina, que a menina não faz erudição, como que ela vai beber água? E eu saí do banheiro correndo, quando eu olhei, estava ela na garrafinha PET, pequenininha, desse tamanho. E eu falei, meu Deus, a menina está bebendo água. Eu falei, Isabelle, mamãe, ela está bebendo água, olha. E ela toda feliz, e a Eva chupando a água na garrafinha. Eu falei, meu Deus, a partir daquele dia eu comecei a molhar o dedo no feijão, passar na boca dela. E eu fui deixando ela experimentar, ela não engolia, porque ela cuspia para fora. Ela fazia, a língua dela fazia assim, ó. E jogava tudo para fora. Ela ficava com a língua para fora. Ela mamava 24 horas por dia. O momento que eu tinha vergonha, irmãos, eu confesso que eu tinha vergonha de sair com ela na rua. Não era vergonha da minha filha, eu tinha vergonha do que os outros iam falar, de ver essa menina o tempo inteiro se jogando para trás, que ela se jogava assim para trás e com a língua. E eu ficava com vergonha. Eu deixava ela em casa, né? E ele falou assim um dia para mim, você tem que parar com isso. Ela é a sua filha, e do jeito que Deus te deu ela, você tem que aceitar, não importa o que os outros falem, é verdade, né? E eu comecei a sair com ela, só que ela ficava no peito, ela mamava o tempo como se ela não tivesse mamado, era 24 horas mamando, meu peito feria, e eu ficava, Senhor, não vejo a hora dela crescer, Senhor, não vejo a hora dela crescer, não vejo a hora dela pegar uns meses para ela parar com isso, né? E foi o processo. Parou, depois de 6 meses ela parou de jogar a língua para fora, né? E assim tem sido. Cada dia Deus faz algo. A primeira vez foi beber água, a segunda vez no casamento do irmão dele, a minha filha comeu pela primeira vez. Ela nunca tem esse coisa de pegar e trazer. O cérebro dela não faz isso, de pensar em pegar esse copo e ela conseguir pegar e trazer beber água. Ela não fazia isso. Mas naquele dia ela pegou a torta do meu prato e levou na boca e comeu torta, né? Foi a primeira vez que ela comeu. E o pastor, Deus tocou num pastor para orar pela vida dela. Ele orou 24 horas pela vida da minha filha. E quando foi de noite, ele passou o dia inteiro orando por ela. E de noite ela comeu. Então assim, Deus, ele faz. Basta tão somente a gente confiar no Senhor e crer. Mesmo que tudo diga não, mesmo que a medicina diga não, mesmo que as pessoas te digam não, porque pessoas tentam também te deixar, te abalar a tua fé, dizer para você que você não vai conseguir, dizer para você que não vai dar certo, que você não vai chegar lá, que a vitória não vai chegar. Mas se você confiar no Senhor, a vitória vem. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu tive a minha vitória e estou tendo, todo dia eu tenho uma vitória com a minha filha. Todo dia ela faz algo diferente. Todo dia ela mostra que ela quer fazer as coisas. Ela quer descer do colo, ela quer ficar de pé. Mesmo que ela não consiga ficar o tempo inteiro em pé, porque as pernas dela, né, ainda tem uma fraqueza. Mas ela tenta fazer. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E é isso, irmãos, que eu tenho para dizer. Confia no Senhor Jesus, que não importa o seu processo, não importa se ele ainda não acabou, mas creia que a vitória virá, creia que Deus fará. Aleluia, não se deixe desanimar, não se deixe, aleluia, não deixe de perseverar. Confia no Senhor, para de perguntar a Deus por quê, para de falar para o Senhor, Senhor, eu não entendo, você não tem que entender nada não. O que Deus tiver de fazer na sua vida, Ele vai fazer. O que você tiver de passar, você vai passar. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aonde Deus quiser levar você, mesmo que você não queira, Ele vai te levar. Nem que para isso Ele tenha que te moer para você chegar onde Ele quer que você chegue. Mas você vai chegar, porque se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Seja um filho obediente. Ouve a voz do teu pai e obedeça. Mesmo que não seja aquilo que você quer, mas obedeça. Pela minha vontade, eu queria a minha filha andando e correndo já agora. Aleluia. Mas não é assim que funciona. É um tempo, tem um tempo determinado. Aleluia. No céu para acontecer. Aleluia. Se eu tenho que esperar, nós temos que aprender a esperar no Senhor com paciência. Não é fácil, mas não é impossível. Para de murmurar, porque quando você murmura, a bênção ela é atrasada. E quando você murmura, a vitória não chega. Aleluia. Quando eu parei de chorar, quando eu
Senhor, tudo ia ao contrário, tudo dava errado. Mas quando eu falei, Senhor, eu vou te adorar, eu vinha para a igreja com dor, eu sentava nessa cadeira com dor, eu levantava com dor, meus pontos abertos, a cicatriz, né? A cirurgia aberta, tudo vazando, eu compus, mas eu sentava na cadeira e falava, Senhor, eu vou te adorar. E eu adorava a Deus. Às vezes eu nem conseguia cantar, eu só chorava, mas eu sabia que a minha vitória Deus estava fazendo. E quando eu chegava no hospital, eu tinha uma notícia boa. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E assim foram todos os dias. A minha filha saiu do centro lá da UTI, eu ainda estava com os meus pontos inflamados, tudo aberto. E não foi fácil, eu ainda continuei andando como se ela tivesse indo na UTI, porque era tanto médico, era tanta coisa que eu tinha que ir, mas eu falei, Senhor, me dê coragem, me dá força para me conseguir. E foi assim, irmão, demorou para aquilo fechar, demorou para aquilo cicatrizar, ainda hoje dói, eu não consigo pegar peso, eu não consigo ficar andando, se eu sentar muito rápido, se eu levantar muito rápido, isso dói demais, mas louvado é o nome do Senhor, porque Deus me deu força, eu estou aqui, ainda não terminou o meu processo, mas eu sei que o meu Redentor vive, que por minha causa ele se levantará. Eu tenho isso todo dia. E se você crer, Deus também fará um milagre na sua vida. Se você crer, você também vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Eu não sei o que é que você tem pedido ao Senhor, eu não sei qual é a causa que você tem colocado na mão de Deus, mas creia que Deus ele te ouve, creia que Deus ele age no teu favor. Aleluia. Essa palavra oração é orar, mas é para você ter ação também. Não quer dizer que isso que você colocou na mão de Deus você vai tomar de volta, não. Você ora e faça a sua parte, caminha para a presença do Senhor, confia que Deus está fazendo. Aleluia. Fala, Senhor, eu creio, não aconteceu ainda, mas eu sei que vai acontecer e vai caminhando em direção ao teu propósito, que Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar, assim como ele tem abençoado a minha vida, a vida da minha filha. Os médicos não conseguem entender como ela está assim, ela é uma incógnita para os médicos, eles olham o exame e diz tudo. O exame dela consta tudo que ela teve, tudo que eles dizem que ela tem, mas fisicamente ela não demonstra nada, fisicamente ela surpreende eles, e eles ficam fazendo exame atrás de exame, é consulta atrás de consulta, porque eles querem entender como que ela está desse jeito, se era para ela estar em cima de uma cama ligada a um monte de aparelho, não mexendo nem os olhos. Aleluia, mas eu falo, é porque Deus é fiel, e quando ele promete, ele cumpre. Então creia na sua vitória hoje. Leva a sua vitória para casa, confia no Senhor, para de murmurar, aleluia, se para, chega o tempo de chorar, acabou, agora é tempo de glorificar, agora é tempo de buscar a presença do Senhor, porque enquanto você busca, Deus trabalha na sua casa, enquanto você busca, Deus age no seu favor, o milagre acontece. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, louvado é o nome do Senhor.